gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei por engano. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Aê! Paralamas do sucesso, hein? Anos 80 mais uma vez aí. Daqui a pouco a gente vai pro Nostalgia, cara. Pro canal Nostalgia do YouTube. Porque eu já só fui cantando clássicos dos anos 80. De chorar tanta saudade, né, gente? Aula, uma santa cerveja, hein, pessoal? Pois é. Pois é, E né? aí, Nada. fala do Porto. Fala do Porto. Quando fala do Não, Porto. ele não fala a do gente Porto, ele fala do navio. Do navio. Trem de gaiato. Que chega no Porto. Entendi onde é que você queria chegar. O navio lembra do Porto, o Porto lembra do navio. E aí aqui em Itajaí, aqui próximo, temos um porto, o famoso Porto. E lá temos nossos estivadores. Como é que preconceito com Ibituba, hein? Ibituba também é porto, pô. Ah, é verdade. Pertinho. Mas Itajaí é um... Na circunscrição de Florianópolis. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas vou, perdoa? desculpe atrapalhar o seu Não, exemplo. jamais de forma alguma, você pode ficar à vontade, professor. E aí ali a gente tem os estivadores, que são as pessoas que descarregam ali, que são aqueles caras que estão por aí. A pergunta é, que tipo de trabalhador Tanaka, nosso Iron Man, que tipo de trabalhador é o estivador? O estivador, ele é um trabalhador que não tem pré-serviço sem vínculo empregatício. Então, em regra, assim, tem o que chama de órgão gestor de mão de obra. Ogmo. Que fala assim, olha, ô estivador, tá precisando descarregar um navio ali, naquele operador portuário. O estivador vai lá e descarrega o navio através de uma empresa, que é um operador portuário. O operador portuário paga o órgão gestor de mão de obra, o órgão gestor de mão de obra paga O estivador. esse trabalhador estivador. Então, peraí, só para entender, que isso é uma dúvida que eu sempre tive. O Ogmo é um intermediário Ele é um intermediário. entre a empresa Que é o portuária. operador portuário. O operador portuário é ele que tem a responsabilidade de receber o navio, de fazer a Exatamente. descarga do navio, esse tipo de coisa. Exatamente. Aí, sim, ele não pode contratar diretamente. Olha, Tipo assim, o estivador não pode ser o empregado do órgão. ele pode até ter empregado, sim, sem problema nenhum. Agora, o que compensa para esses operadores portuários, como de repente chega vários navios, Sim. de repente chega um navio, tem uma variação muito grande de quantidade de navio, quantidade de carga, tipo de carga. Então não pra é um ele valor compensa- fixo. Tipo assim, pra ele compensa não ter empregado. Ele pode ter empregados, mas para ele compensa chamar as pessoas avulsamente. Entendi. Né? Mas esse operador, ele paga para... Ele paga para o órgão gestor de mão de obra. O meu gestor de mão de obra vai pagar Repassa. para esse trabalhador. Então, E pro operador portuário é mais vantajoso contratar alguém vinculado ao Ogmo do que ter um empregado. Exatamente, ele pode Por conta até ter de todas empregado, as questões assim trabalhistas. como o órgão pode ter empregado, mas geralmente o que acontece é isso, né? E pelo fato de existir esse intermediário que é o órgão gestor de mão de obra, esse trabalhador ele é considerado trabalhador avulso. O Só por famoso isso. trabalhador avulso. Só por isso, pelo fato de você ter um órgão gestor de mão de obra ou um sindicato da categoria, se fosse o caso, né? Se o contrato fosse direto do operador portuário com esse trabalhador sem vínculo empregatício, aí ele não seria avulso. Tem que haver essa triangulação. Certo, Ele seria aí um contribuinte individual. Seria um contribuinte individual. Seria um contribuinte Então, individual. para ser Exatamente. trabalhador avulso, Caracterizar tem o que ter o trabalhador Ogmo. Tem que ter o órgão. Né? Entendi. Então, o órgão é fundamental. Se o contrato foi feito diretamente do operador portuário com o estivador, aí seria um contribuinte individual. Agora, se fosse um contrato permanente, seria um empregado. Entendi. Mas o que acontece nos portos é que você tem um órgão gestor de mão de obra que caracteriza, essa triangulação caracteriza esse trabalhador como sendo um trabalhador avulso. Por isso que na legislação está escrito a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra. Tá, mas agora eu fiquei com uma dúvida. Eu que já fui morador da fronteira, né? Lá em Dionísio Cerqueira. Cerqueira, fronteira de Santa Catarina com a Argentina, fronteira do Brasil, né, com a Argentina. Dionísio Cerqueira, Barracão e Bernardo de Irigoyen. Lá é bom para comprar vinho. Vinho, carne. Opa, carne não pode trazer. Mas, Vai enfim, comprar né? os vinhos, mas dentro da cota. Dentro da cota. Tinha o pessoal da Receita lá e tal. Bravo, lá o japonês da Receita. O japonês da Receita sempre tá lá. O japonês da Receita e o japonês da Federal sempre estão lá fiscalizando, né? Exatamente. Mas enfim, eu
como eu fui um morador lá da fronteira, um abraço para Dionísio Cerqueira, né? Não vou perder essa oportunidade. Mas um abraço. Mas enfim, lá tinha um entreposto aduaneiro, Tanaka, que era uma espécie de porto seco. Então chegavam as cargas de trigo, de soja, dos produtos da Argentina, paravam lá no porto seco, no entreposto aduaneiro, e tinha um pessoal lá que fazia justamente a carga e a descarga dos caminhões. Aí esse pessoal que faz a carga e descarga do caminhão, a mesma coisa do pessoal que faz a carga e descarga do navio, também são trabalhadores avulsos? Exatamente, né? Você vai ter que ter uma triangulação também. Tá, só que nesse se tiver caso, o órgão, né? Nesse caso, não é o órgão de gestão de mão de obra. O órgão de gestão de mão de obra eles funcionam mais na parte portuária mesmo. Entendi. Nesse caso é o sindicato da categoria de trabalhadores de movimentação de carga. Então qualquer porto seco se você que eu tiver... Exatamente. Eu tenho uma localidade do Brasil que tem um porto seco, em regra quem vai fazer essa intermediação é o sindicato da categoria. Sindicato da categoria. Não só em porto seco, mas também qualquer empresa que possa tomar serviço desse sindicato da categoria. De repente uma empresa qualquer precisa, tem que descarregar um caminhão. Aí entra em contato com o sindicato da categoria de trabalhadores de carga e descarga, por exemplo, né? Eles fazem esse serviço. Então você tem de novo essa triangulação. Que a legislação fala é trabalhador avulso, né? Essa pessoa que não tem um vínculo empregatício, trabalha eventualmente, mas tem a intermediação obrigatória ou do órgão gestor de mão de obra, do nosso órgão, do órgão, ou do sindicato da categoria, ou do sindicato da categoria. Ou tem o órgão, ou tem um sindicato. Agora, imagina que você contrate um chapa, né? A empresa contratou um chapa, diretamente, sem essa triangulação. Sim. Aí não tem mais a triangulação, não é mais considerado trabalhador avulso. Entendi. Ele vai ser o quê? Nesse caso, o chapa vai ser um contribuinte individual. Entendi. Né? Para ser realmente, de fato, trabalhador avulso, tem que haver essa triangulação. Ou órgão, ou, no caso da zona rural, o sindicato da categoria. Entendi. Então, ou ele vai ser avulso ou ele vai ser autônomo, então. Em regra é essa. Não sei que tem um contrato permanente. Sim, seja empregado. Empregado normal. Pô, mas interessante, hein? Mas legal. E todo mundo fala de órgão, todo mundo sempre lembra de porto marítimo e... Na zona rural também. Na zona rural nós também. temos situações de extrator de sal também. Extrator de sal. Algumas coisas, algumas situações que o nosso decreto 3048 fala. 3048, regulamento da Previdência Social. Eu editei certas aulas aí, eu lembro desse regulamento. Você foi professor previdenciário, né? Que isso, já faz muito tempo. Mas bem. Nada como a nossa santa aula, né? Com essa santa cerveja, em mais uma santa aula de boteco. E Paralamas, né? Terminar com Paralamas. Paralamas, né? Entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio, entrei por engano, entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio, entrei por engano. É isso aí. Pra quem duvidava. Pra quem duvidava. Entrei de gaiato no navio. O Vinícius já sabe já. Põe aí pra mim o meu óculos. Vai sair agora, o Vinícius tá falando que não vai sair essa aula. Vai sair essa aula. Vai sair. Você faz Posso fazer aí? Sabia que tem uma história assim, ó. Tem uma história do cara. O cara foi entrar, queria entrar de graça no baile. Aí o cara queria entrar de graça no baile. Aí perguntou assim: não, foi o seguinte, a gente combina o seguinte, a gente fala que faz parte da banda. Certo. Porque aí você via o cara que entrava lá, o guarda parava. Quem é você? Eu sou saxofonista, a gente não pode. Aí quem é você? Eu sou pianista, não pode. Aí eu falei, então tá bom. Aí o cara entrou lá. Quem é você? Eu sou o cara que fala. Beleza, pode entrar. Aí perguntou pro amigo dele, quem é você? Eu que sou o que dou um chute no dele. Eu vou dando um chute. Make off. Eu vou dando um chute. Piadas com Tanaka.
Vai pro making off, Vocês que não sabem, então, o Tanaka tem um livro de piadas, entendeu? de anedotas. De anedotas. Ele já teve uma banda, descobriu mais uma coisa, já teve uma banda. O trabalhador é o estivador. Estivador. O que é um Tá, estivador? e eu vou falar do Estivador é Porto aquele Seco. cara que carrega, Eu vou falar do descarrega. Porto Seco. Certo, o cara forte que carrega Aí esse você cara. fala assim, eu tô lembrando do Porto. Tô lembrando do Porto, Do lá Porto, em aqui Porto em Itajaí. Alegre. Não, aqui em Itajaí. Lá em